Queria que os irmãos estivessem prestando atenção na mensagem, na palavra, que está em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Dá um tempinho para quem estiver procurando aí achar. Posso ler? Posso? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, uma reflexão que a gente vai fazer agora, posso por aqui? Pode. Seria a maior oração de todas. O Evangelho conta várias histórias de vários momentos em que Jesus se retirou para orar. Tem até a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Mas no meu entendimento, a maior oração de todas já foi feita na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo. Mesmo a oração de Elias, mesmo a oração de Moisés, nenhuma oração foi tão grande como essa oração de Jesus. Porque essa oração, ela tem, no meu entendimento, pelo menos 3 grandes significados, ou 3 grandes camadas que a gente pode buscar. A primeira camada era sobre uma situação real que Jesus estava vivendo junto com os seus discípulos. Uma situação que, por conta da pregação do Evangelho, surgiu uma grande perseguição contra ele e seus discípulos, a ponto que eles tiveram que sair de Jerusalém, se retirar, porque eles estavam sendo perseguidos, inclusive para ser mortos, por conta do Sinédrio, por conta dos judeus. Então Jesus se retira com os discípulos para buscar o Pai e buscar refúgio no Pai nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. A segunda camada é sobre o que ele iria fazer naquele momento e o significado do que estava para acontecer. Os seus discípulos não eram capazes de entender o que iria se suceder logo após aquela oração. Mas é o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos hoje, nessa sexta-feira, da paixão de Cristo. É o motivo pelo qual nós falamos que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus sabia da dimensão escatológica, da mudança da história que iria acontecer após aquela oração. E a terceira grande camada é um ensino do que aquela oração significa para os homens de Deus, de que modo nós devemos orar, de que modo o servo do Senhor deve orar a Deus. As lições que nós tiramos, a primeira lição é sobre vigilância, vigiar. Por que vigiar? O vigia é aquele que fica na torre, o vigia é o sentinela, é aquele que olha a vinda do inimigo. O que Jesus estava dizendo é que nós estamos neste mundo, mas nós vivemos uma batalha espiritual. Aparentemente, está tudo em paz, mas não está. Existe um mundo espiritual por trás do nosso mundo, onde Satanás luta para levar o homem ao pecado, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Qual o seu desejo? Que todos nós sejamos jogados no inferno junto com ele. Mas o desejo de Deus, Pai Todo-Poderoso, é o outro. É que nenhum homem se perca, que todos sejam salvos. Há uma batalha e o inimigo não descansa. E os discípulos não entenderam aquilo. E você pode se colocar, assim como eu, no lugar dos discípulos. Quantas vezes nós descansamos e dormimos quando é momento de batalhar, de lutar, de orar, momento de vigiar? Nós deixamos a nossa vida espiritual, a nossa família, a nossa igreja descoberta.
Porque o campo de batalha, que Jesus estava dizendo, o campo de batalha é a oração. A oração é o lugar onde se trava a batalha espiritual. É ali onde acontecem todas as coisas. No texto de Daniel, vai falar que ele ficou em jejum por 2 semanas orando, até que ele recebeu a resposta, e o anjo disse: eu não pude vir antes, Daniel, porque o príncipe da Pérsia se opôs, mostrando uma batalha espiritual. E a necessidade que Daniel tinha de buscar, clamar e orar, de vigiar. E o que Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês precisam vigiar. E a vigilância que Jesus chamava não era por ele, mas era por eles, pelo que iria acontecer com eles logo em seguida. E o texto, para quem for continuar, vai saber que os discípulos se dispersaram. Pedro negou 3 vezes. O próprio Judas que o traiu se matou. Se não fosse pelo amor de Deus, né, pelos discípulos, aqueles homens teriam sucumbido à batalha espiritual. E a mensagem que Jesus estava dizendo para eles ali: porque eles não vigiaram. Porque eles não vigiaram. Depois de vigiar, o que Jesus ensina a batalhar é batalhar em oração. Ter uma vida de oração, para que estejamos preparados. Porque o texto diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava dizendo? Que a nossa mente, o nosso desejo era inclinado para as coisas de Deus. Mas o homem natural, a nossa inclinação, o nosso desejo pecaminoso, nos leva a fazer coisas erradas. E que se nós não submetermos a nossa carne ao desejo de Deus o Pai, e a gente não vigiar e orar, nós não conseguimos ter uma vida de santificação. E o que Jesus falava para aqueles homens é: se vocês não vigiarem, vocês vão sucumbir nesta batalha. Vão sucumbir nesta batalha. A oração de Jesus ali tinha 2 sentidos: de preparar aqueles homens para a perseguição daquele momento real, e tinha a lição e a mensagem de preparar o próprio Jesus para a entrega do seu corpo na cruz do Calvário. E a grande mensagem da sua própria oração, eu acredito que a Bíblia registrou isso para que a gente aprendesse, é sobre o exemplo que Jesus, enquanto homem, foi e é para todos nós. Apesar de ser totalmente Deus, ele estava sujeito às mesmas dificuldades que cada um aqui está sujeito hoje. E a oração dele foi: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que ele estava dizendo? Que a carne dele, o desejo dele, enquanto ser humano, era sair daquela situação. Era sair daquela situação. Só que Jesus sabia que uma verdadeira oração, uma oração que chega no trono de Deus Pai Todo-Poderoso, não é uma oração que é feita de acordo com a sua própria vontade. Deus não é um gênio da lâmpada a qual nós tiramos pedidos. Uma oração a qual Deus ouve, uma oração a qual Deus atende, uma oração a qual Deus mostra a sua glória, é a oração a qual nós submetemos a nossa vontade à vontade do Deus Todo-Poderoso. Por isso ele diz: todavia, seja feita a tua vontade. E eu não tenho a menor dúvida de que o sucesso do ministério de Jesus foi porque ele entendeu que o segredo da santificação e da vida cristã é uma vida de submissão à vontade de Deus. Santificação só se consegue com submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Só se consegue quando a gente abandona o nosso egoísmo, quando a gente abandona os nossos desejos carnais e submete aquilo que nós somos à glória de Deus. Porque nós começamos a viver e a entender e a andar e caminhar não pelos nossos planos, mas pelos planos eternos de Deus, o Pai, para as nossas vidas. E aí nós temos uma vida cristã plena. Jesus se preparou para a morte na cruz do Calvário. Jesus se preparou. Jesus, como carne, estava fraca, ele estava titubeando para se entregar, apesar do Espírito estar pronto. E aquela oração, por 3 vezes que ele faz, é que o capacita para enfrentar todas as coisas. Sabe, irmãos, que a gente tira dessa lição? Que muitas vezes o nosso dia a dia não vai ser fácil. Muitas vezes Deus vai nos colocar em situações extremamente difíceis. E a gente muitas vezes somos reclamões, achando que os problemas e as dificuldades são uma espécie de maldição. Jesus passou por o maior sofrimento de todos. Não só físico no sentido de morrer crucificado, que era uma morte horrível,
mas pela primeira vez em toda a história, ele ia ficar totalmente apartado do Pai. Totalmente em desgraça, não ele sendo desgraçado, mas porque nós, enquanto desgraçados, jogamos a nossa desgraça sobre ele, para que através da morte dele e na sua ressurreição, nós pudéssemos viver nele. Então, o segredo da oração é que ela nos mostra quais são os caminhos e os planos de Deus para nós. E a gente aprende a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, é que nós passemos por momentos de grandes dificuldades. Mas o que nos traz esperança é que, depois dessa dificuldade, vem um momento de grande glória, porque Deus manifesta a glória dele nas nossas vidas. Se não fosse o sofrimento de Jesus, não haveria a glória da ressurreição. Se não fosse a submissão de Jesus, a sua entrega total na mão de Deus, sendo totalmente submetido, esvaziar-se diante de Deus o Pai, não haveria a glória, não haveria o dia de hoje, não haveria a esperança da sua volta, não haveria a destruição e a derrota do reino das trevas. E às vezes eu me pergunto, e você tem que se perguntar, hoje aqui nessa manhã, por qual motivo, por qual dificuldade nós temos fugido? Por quais razões a gente não tem submetido a nossa vontade para que passemos pela dificuldade e quando saiamos, a glória de Deus se manifeste em nossas vidas? A lição da oração de Jesus, da maior oração de todas, é de submeter os nossos corações, os nossos desejos, à vontade de Deus e aprendermos a andar em sintonia com os planos do Deus Todo-Poderoso. Que eu e você saímos daqui nessa manhã transformados com essa mensagem. Transformados para que a gente pare de murmurar, para que a gente pare de reclamar. E mais do que isso, para que a gente tenha disposição para orar. Sabendo que as lutas e as dificuldades não são vencidas de pé e não são vencidas com espadas e nem por guerra. Mas o cristão vence todas as coisas de joelhos. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.